O milionário descobre que a babá inocente tem um talento secreto que mudará tudo. Lucas estava sentado em sua sala de estar luxuosa, mas a grandiosidade do ambiente não conseguia abafar a dor em seu peito. A perda de sua esposa havia deixado um vazio profundo e sombrio em sua vida. Todos os dias, ele se via preso entre a responsabilidade de comandar um império empresarial e o peso da dor que o consumia. O riso de sua filha Lara tinha se tornado um eco distante em meio ao seu luto. Para preencher esse espaço, decidiu que precisava de ajuda, e assim contratou Clara, uma babá com uma aura de inocência que parecia se encaixar perfeitamente em suas vidas. Clara entrou em sua casa como uma brisa suave, trazendo consigo uma nova luz. Com seus cabelos castanhos e olhos brilhantes, ela aparentava ter a energia despreocupada de uma jovem sonhadora. O jeito como interagia com Lara era genuíno. Elas se tornaram amigas rapidamente. No entanto, havia algo em Clara que despertava curiosidade em Lucas. Era seu jeito tímido, por vezes evasivo, como se um mistério envolvesse a sua história. Certa noite, enquanto Lucas observava do canto da sala, ele ouviu um som suave que vinha da sala de música. Clara estava lá, tocando um piano velho que sempre fora um ornamento na casa. As notas rolavam como água cristalina, preenchendo o espaço de um jeito que ele não experimentava há. Etnos era uma melodia que falava de amor e perda ao mesmo tempo, tocando diretamente em seu coração. Era a primeira vez que sentia um nó na garganta, não apenas de dor, mas de esperança. À medida que os dias passavam, as apresentações de Clara se tornaram mais frequentes. Ele ficava fascinado, perdido na beleza de cada nota. Lara ouvia com os olhos brilhando, e Lucas não podia deixar de pensar que, de alguma forma, Clara estava trazendo a eles uma nova vida. Porém, sempre que se aproximava de Clara, um calafrio percorria sua espinha. Como alguém tão doce poderia esconder um peso tão grande? E, como se as sombras do passado tivessem ouvido seus pensamentos, o ex-namorado possessivo de Clara apareceu na porta de sua casa em uma noite tempestuosa. Ele era um homem que exalava raiva e possessão. E Lucas sentiu seu peito apertar quando viu Clara encolher-se diante dele. As coisas mudaram rapidamente. O ex não estava lá só para pegar Clara. Ele queria arruinar essa nova vida que ela havia construído. E, indiretamente, a felicidade de Lucas e de Lara. Num fio mais fino entre o desejo de proteger sua filha e a necessidade de ajudar Clara, Lucas se viu diante de uma encruzilhada. Ele sabia que Clara não era apenas uma babá. Ela era o catalisador de um novo começo. Mas seu passado era escuro e complicado. O silêncio à sua volta era ensurdecedor enquanto ele ponderava o que fazer. O que ele não sabia era que Clara também estava prestes a se abrir. Havia uma apresentação musical se aproximando. Um evento onde ela poderia mostrar seu talento e, quem sabe, se libertar das correntes que a prendiam. Mas a verdade é que o passado nunca é fácil de deixar para trás. Quando as notas da música ecoassem, segredos poderiam vir à tona. E Lucas teria coragem de enfrentar tudo isso? Ou ele deixaria que o medo o controlasse mais uma vez? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Quando a porta se abriu, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ex-namorado de Clara estava ali, ainda antes que ele pudesse processar a situação. Com um olhar feroz, o homem avançou, mal deixando espaço para palavras. Você? Ele começou, em um tom carregado de veneno. Clara. Encolheu-se mais, como se as paredes da casa se fechassem ao redor dela. Lucas, de repente, foi despertado de sua contemplação. Ele não podia simplesmente ficar parado. Em um movimento impulsivo, ele se colocando na frente de Clara, seus músculos tensos, a adrenalina bombando. Saia daqui, gritou, seu coração batendo descompassado. Mas não foi o que aconteceu a seguir que mais o surpreendeu. O ex-namorado avançou, desprezando Lucas, e em um momento de total desespero, Clara gritou: "Não, por favor, não faça isso." O ambiente, antes suave e musical, agora estava em uma tempestade. A tensão era palpável. Lara, que estava no quarto, com certeza já ouviria o barulho. Lucas olhou para Clara. Ela estava assustada, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte em sua súbita exigência. "Eu não vou deixar você arruinar o que eu conquistei", exclamou Clara, e neste instante Lucas percebeu um brilho em seus olhos que nunca tinha visto antes. Aquela doçura que ele conhecia agora parecia um escudo, um poder. E foi então que a verdade veio à tona. O ex-namorado, incapaz de contê-lo, sacou algo do bolso. Todos os músculos de Lucas se contraíram. Era um celular, e ele começou a gravar. Com a voz sombria, o ex-namorado sussurrou: "Você acha que pode simplesmente se livrar de mim? Não, Clara. Eu sei quem você realmente é, e todos vão saber também." O coração de Lucas disparou. A cada palavra, a pílula de esperança que se formava em seu peito começou a se desfazer. Ele olhou para Clara, à espera de uma defesa, de uma explicação. Mas o que ela fez em vez disso foi ainda mais chocante. Em um movimento abrupto, ela se virou para o ex, um brilho intenso em seu olhar. "Você não me conhece. Essa pessoa que você quer expor é apenas o meu passado. Eu sou mais do que isso." A música que antes preenchia a sala parecia um sussurro distante. Lucas prendeu a respiração, esperando por uma onda de revelações. Mas o que ele não esperava foi a risada do ex. Era uma risada cheia de desprezo, mas ao mesmo tempo, algo mais. Um ódio que parecia muito mais profundo. "Ah, mas todos vão saber quem realmente você é, Clara. E eu vou me certificar de que Lucas não ficará mais cego por você." As palavras dele eram uma grande bomba prestes a explodir. Clara tinha um segredo oculto, e Lucas poderia ser a próxima vítima de um jogo muito mais cruel do que ele poderia imaginar. Entrando em pânico, Lucas sentiu a pressão subindo. Ele se aproximou de Clara, determinada, mas as mentiras passadas pareciam estar emergindo como sombras. O que seria essa verdade? O que aqueles dois já compartilharam que poderia mudar tudo? O clima virou. A sala, a música, o carinho. Tudo que ele havia construído estava prestes a desmoronar em pedaços diante de seus olhos, e ele não sabia nem como salvá-los. A si mesmo, a Lara e a Clara. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Ele teria coragem de descobrir a verdade obscura que poderia arrasar seus corações novamente? Lucas mal teve tempo de processar as palavras do ex-namorado de Clara antes que tudo se desdobrasse como um conto de terror. O ambiente, que antes parecia seguro, agora pulsava com uma tensão insuportável. Ele se perguntou se aquele era mesmo o momento de conhecer a verdade. A respiração dele ficava mais rápida, e a adrenalina percorria seu corpo. Clara tinha um passado obscuro, e isso estava prestes a vir à tona. "Você não entende, não é mesmo?" Clara gritou, e sua voz ecoou pela sala, cheia de determinação.
O ex-namorado aumentou a gravidade no rosto, como se tivesse um trunfo a revelar. Ah, mas eu conheço bem você, Clara. As pessoas que falam de talento e luz escondem as maiores trevas. Antes que Lucas pudesse dizer algo, o celular do ex começou a vibrar, e ele olhou. O rosto de Clara se transformou em uma máscara de pânico. O ex riu, um riso que parecia uma facada. Ele disse: "Você vai ver, Clara. Vou mostrar ao mundo que você não passou de um jogo. Uma jogadora na arte de enganar os outros." Larinha, do outro lado da casa, finalmente saiu do quarto, atraída pelo tumulto. Ela parecia confusa, mas preocupada. Lucas sentiu seu coração apertar ao ver a pequena, tão inocente, em meio a uma tempestade de revelações. Ele não podia permitir que a filha fosse arrastada para aquele drama. "Clara, se você tem algo a dizer, agora é a hora." Lucas quase implorou. O olhar de Clara mudou, como se uma nova energia a invadisse. "Lucas, eu não sei como você vai reagir, mas por favor, acredite em mim." Toda a atmosfera parecia eletrificada. O ex-namorado olhou para ela, e o sorriso que se formou em seus lábios era o tipo que prenunciava um desastre. "Talento, Clara, você não percebe? O que você esconde é o que realmente importa. A menina do piano, não é? Todo mundo sabe que você não é apenas uma simples babá. Você pertence a um mundo diferente, e eu sou a chave que vai destrancar essa porta." A sala parecia girar ao redor de Lucas. A expressão de Clara se tornara uma mistura de raiva e desespero. "Chega disso. Eu não sou mais a menina de antes. Aquela que se escondia. Eu conquistei minha própria vida. E você não tem poder sobre mim." Antes que Lucas pudesse digerir a gravidade da situação, um som estrondoso ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com uma força quase sobrenatural, e 3 homens entraram. Eles eram brutais, com olhares frios e decididos. Clara se virou, seu rosto pálido como um lençol. "Não pode ser," ela sussurrou, claramente tomada por pavor. Lucas ficou paralisado. Que tipo de pesadelo ele havia entrado? Um dos homens olhou para ele, então para Clara, e disse: "Ela é uma cone, não é, Clara? O que você escondeu do Lucas? Onde estão as gravações?" O ex-namorado de Clara sorriu, como se soubesse mais do que qualquer um ali. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele olhou para Clara, para aqueles estranhos. E o passado começou a se desdobrar diante dele como um filme horrendo. "Você está envolvido em algo muito maior do que pode imaginar, Lucas." Clara exclamou, com os olhos cheios de lágrimas. Agora, a verdade estava nas sombras, e os segredos estavam prestes a saltar ao seu redor. Lucas sentiu o cheiro da traição no ar. Ele nunca imaginou que a simples presença de Clara mudaria sua vida dessa forma. E agora, ele precisava saber quem era Clara realmente. E mais importante, que mundo oculto ela carregava. Tinha certeza de que o chão se desfazia sob seus pés. E a única coisa que restava em sua mente era a pergunta aterradora. O que mais ele não sabia sobre a mulher que trouxe luz de volta à sua vida? A tensão na sala parecia aumentar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Lucas olhou para Clara. Seus olhos estavam bem abertos, cheios de medo e raiva. O ex-namorado dela, agora com um sorriso triunfante, parecia ter tudo sob controle. Os 3 homens brutais atrás dele eram uma sombra crescente, e Lucas sentiu seu corpo congelar. "Quem são eles, Clara? O que está acontecendo?" A voz de Lucas tremia, mas ele se esforçou para manter a compostura. Clara hesitou como se as palavras não quisessem sair, mas a pressão em seu peito parecia insuportável. "Eles." Clara começou, mas foi interrompida pelo ex-namorado. "A verdade, Lucas. Você realmente quer saber a verdade? Clara não é apenas uma babá comum. Ela é uma artista, sim, mas também faz parte de algo muito maior. Um jogo de poder.
As palavras dele eram venenosas, como um golpe na barriga. A sala parecia girar. Um nó formou-se na garganta. De Lucas. Que tipo de jogo? Ele sussurrou, incapaz de lidar com a realidade que se desenrolava diante dele. É isso mesmo, Lucas. O ex-namorado se virou para os capangas. Ela está em um mundo de competição, e eu sou apenas uma peça do quebra-cabeça. Nós dois sabemos que talento não é tudo. Clara já fez parte do nosso círculo, e ela tem segredos que pode derrubar todo o império dela. Segredos? O eco da palavra ressoou na mente de Lucas como um sino de alerta. Clara parecia estar à beira das lágrimas, a raiva em seu rosto misturada ao desespero. Lucas, eu posso explicar, mas, antes que pudesse terminar, um dos homens se adiantou e puxou Clara pela mão, forçando-a a dar um passo à frente. O ex-namorado sorriu, malicioso. Vamos, Clara, fala a verdade, ou vamos forçá-la a encontrar seu lugar de novo. O mundo precisa saber que você não passou de uma farsa. O coração de Lucas disparou. O sangue parecia ter escorrido de seu rosto. Não, para de mexer com ela, ele gritou, se movendo para se interpor entre Clara e os homens. Mas a adrenalina começava a dominar seus pensamentos. Ele precisava agir. Precisava proteger Clara e Lara. Mas antes que ele pudesse pensar em uma saída, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. A porta dos fundos se abriu e um grupo de pessoas entrou, gritando e montando uma cena. Eram jornalistas, câmaras ligadas, gravadores. Apostos, Sr. Lucas, o que você tem a dizer sobre as alegações de Clara? Um deles perguntou, enquanto o outro avançava com um microfone. A cena virou um verdadeiro caos. Clara estava em choque e Lara, aterrorizada, ficou parada em um canto, olhos arregalados. Lucas não sabia para onde olhar primeiro. O ex-namorado parecia divertir-se com o espetáculo. Viu? O que você esconde está vindo à tona, Clara. Você já não é mais uma babá inocente. Você é uma vilã. E eu sou apenas o mensageiro da verdade. Chega! Clara gritou, mas sua voz soou fraca. Emma olhou para Lucas, a súplica em seu olhar. Ele estava perdido. O que estava acontecendo? Que segredos Clara poderia ter que chamassem a atenção de toda essa imprensa? O pânico começou a apertar como uma viseira em sua cabeça, enquanto o circo se desenrolava. E então, em um momento de pura vulnerabilidade, Clara se virou para Lucas, suas mãos tremendo. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a compositora por trás do concerto mais famoso do mundo. E meu passado, ele voltou para me assombrar. As palavras caíram como um peso sobre Lucas. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma compositora? Como isso poderia ser verdade? E esse passado que ela se referia, seria o mesmo que aprenderia ao mundo de mentira e dor? O olhar dela era uma mistura de medo e determinação. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o ex-namorado de Clara riu. Um riso que parecia um eco de triunfo. Sabia que você revelaria. Agora todos sabem. Você não pode se esconder mais, Clara. A atmosfera explodiu em murmúrios. Os repórteres começaram a disparar perguntas e Lucas sentiu o mundo desmoronar à sua volta. A realidade que acreditava ter construído com Clara estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, e ele se pegou pensando: o que mais estava por vir? Quando a verdade começasse a sair completamente, que mais segredos iriam vir à tona? O choque de todas essas revelações deixou Lucas hesitante, como se estivesse se afundando em um abismo. Sem fim, sem saber se poderia salvar Clara, Lara ou a si mesmo. Lucas sentou-se, paralisado, enquanto as palavras de Clara reverberavam. Compositora? O que você quer dizer com isso? Ele estava ciente de que precisava agir, mas a confusão o deixou sem palavras. O ex-namorado de Clara parecia locomover-se em um verdadeiro espetáculo, como se estivesse esperando por este momento. A multidão de repórteres pressionava,
Micrófonos estendiam-se em direção a eles. Perguntas sobre a vida dupla de Clara inundavam o ar. Um clamor ensurdecedor. Clara, nós queremos saber mais sobre essa sua carreira secreta. Alguém gritou. Os olhos dela se arregalaram. O pânico agora substituindo a raiva. Lucas queria protegê-la, mas sentia que estava em um território desconhecido. Então, em meio à gritaria, um dos homens do grupo que havia invadido a casa caminharam até eles. Ele tinha um olhar frio, a expressão de quem estava ali para cumprir uma missão. Precisamos de respostas, Clara. Sua proteção acabou. O tom dele fez uma onda de frio percorrer a espinha de Lucas. Ele se virou para mirar o ex-namorado. O que você fez para que isso estivesse acontecendo? A voz dele tremia. Estava em desespero. Esse jogo é maior do que você pode imaginar, Lucas. O ex riu, fascinado com a cena. Clara sempre teve um talento que pode avaliar valores. E agora ela é o prêmio. O silêncio ensurdecedor tomou conta, fazendo com que todos ao redor suspirassem. Prêmio? Clara replicou com incredulidade. Quando ela disse isso, um dos homens apontou o celular para ela. Você pode achar que está fora, mas nós sabemos que não é verdade. E como se tudo fosse orquestrado, o ex-namorado apertou um botão no celular. Uma tela grande surgiu, iluminando o ambiente. Em segundos, uma música começou a tocar, e com isso, imagens começaram a se espalhar. Clara em um palco, cercada de aplausos. A verdade começou a escorrer devagar, revelando uma carreira que ela nunca mencionou. Lucas ficou atordoado, mas não era só isso. Uma nova imagem apareceu. Clara em meio a pessoas ricas, conversando, rindo. A música soava mais intensa, e a mente de Lucas disparou. Ele olhou para ela. E seus olhos estavam em choque profundo. Você é uma artista famosa? Eu sou mais do que isso. Clara tentou se defender, mas estava em uma teia que ia além de suas explicações. O ex-namorado estava em um estado frenético. E você acha que vai escapar do passado? Isso não vai acontecer. Nesse momento, uma explosão de gritos e sirenes ecoou do lado de fora. A multidão ao redor virou-se, confusa. As portas da frente se abriram ainda mais. Policiais entraram, com a mesma determinação dos homens que estavam ali. Todos deitados no chão. Uma voz alta gritou. O caos se instalou no local. A tensão aumentou. Lucas, com o coração na boca, se lançou à frente de Clara, enquanto ela tremia. Não. O que está acontecendo? O ex-namorado levantou as mãos, incrédulo. Isso não é o que eu planejei. Você não sabe de nada. Sempre foi assim. Clara, agora furiosa, olhou nos olhos do homem com desprezo. Você não tem poder sobre mim. No entanto, uma mão segurou seu braço. Era um dos homens brutais da primeira entrada. Clara, se você não colaborar, todos aqui vão sofrer. Os policiais começaram a arrastar os homens que estavam com o ex-namorado, mas o olhar de desespero cruzou a sala. Lucas não tinha certeza se estavam prestes a ser salvos ou se tudo estava apenas começando. Não havia saída. A verdade estava exposta, mas a incerteza ainda pairava no ar. Lucas encarou Clara, perguntas fervilhando em sua mente. O que mais não sabemos? E o que esse homem, esse passado, tem a inteligência para revelar? Você está em perigo, Clara. O que está acontecendo de verdade? E antes que Clara pudesse responder, a eletricidade da sala pareceu se intensificar. Um elemento no ar que deixou todos no mesmo momento em suspenso. A verdade ainda estava escondida em um labirinto. E o que aconteceria em seguida? Uma revelação ainda mais chocante os esperava. E Lucas sentiu um arrepio ao pensar no que mais poderia desmoronar diante de seus olhos. Lucas estava em um turbilhão. O caos ao redor dele se intensificava, enquanto Clara tentava se explicar. Eu sou muito mais do que uma babá. Estava escondendo minha verdadeira vida.
Mas os policiais e repórteres pareciam não dar ouvidos. O ex-namorado dela estava vibrando com o pânico que criara. E quem são esses homens? Lucas perguntou, já em estado de alerta. Ele se virou para Clara. A expressão dela era de desespero. Ela respirou fundo e finalmente disse: eu fiz uma escolha, Lucas. Meu talento envolveu riscos que não posso mais evitar. Mas antes que ela pudesse continuar, um dos homens brutais gritou: Clara, você não sabe com quem está lidando. Os policiais, sem saber o que estava acontecendo, tentaram colocar as coisas em ordem. Mas era como tentar conter um furacão com uma folha de papel. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos jornalistas se aproximou, olho atento. Clara, eu ouvi rumores sobre você pelo seu passado. Há uma conexão com um cartel de drogas? A multidão silenciou. Uma onda de murmúrios surgiu, como um mar agitado, e Clara parecia congelar. Você não pode fazer isso, Clara gritou, sua voz falhando. Lucas sentiu um frio na barriga. O ex-namorado, sorrindo maliciosamente, apenas incitou a situação. Viu, Clara? Eles sabem. Se você não se revelar, eles vão expor tudo. E foi nesse instante que um grito agudo ecoou pela sala. Lara, assustada, gritou: Papai! Ela correu até Lucas. Ele se abaixou para segurá-la e a impulsão de proteção que sentiu era intensa. Não só sua filha estava ali, mas uma nova pressão. Era uma artista famosa, mas havia mais na história. Algo sombrio. Algo que fazia parte de um mundo conflitante. Os homens começaram a se mover, a tensão aumentava. Clara estava em pânico. Lucas olhou para ela. O que mais você esconde, Clara? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente com força. Um homem mais velho entrou. Sua presença era impossível de ignorar. Ele parecia uma sombra em meio ao caos. Os olhos dele fixaram em Clara, e o ambiente ficou paralisado. Chega disso, ele gritou. Clara, você não pode se esconder mais e precisa entender que não está sozinha. Você fez uma escolha, mas o passado pode cobrar a conta. Ele tinha o porte de alguém que sabia demais, e Lucas teve um arrepio na espinha. O que havia acontecido? Quem é você? Lucas perguntou, o desespero começando a tomar conta dele. O homem olhou para Lucas, icônico, e disse: Estou aqui para te salvar, Clara. Mas primeiro você precisa saber que seu passado não é apenas seu. Ele me envolve também. A revelação caiu como uma bomba. A sala estava em silêncio. Lara segurava a mão de Lucas e os corações batiam em uníssono. Clara olhou para o homem, a fúria misturando-se com o medo. O que você quer dizer com isso? Há uma razão para o cartel estar atrás de você. E eu, Clara, sou o motivo. Todas as expectativas que Lucas tinha sobre a vida, que estavam construindo, desmoronaram. Aquilo era um jogo muito maior do que ele supunha. Todo o amor, dor e esperança passaram a estar entrelaçados com um segredo devastador, e a chave para tudo parecia estar diante deles. Lucas não sabia se era hora de correr ou encarar a situação de frente. Clara, você precisa me contar a verdade. E enquanto o ambiente estava em frenesi, a única coisa que ecoava na mente de Lucas era que a realidade estava muito mais distante do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que apenas proteger Clara e Lara, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. A tensão na sala ficou insuportável. As palavras do homem mais velho ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. Lucas olhou para Clara, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e pavor. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Clara respirou fundo. Parecia que o mundo inteiro a pressionava. Mas não havia como voltar atrás. Ele fez parte do meu passado, mas eu não sabia que ele ainda estava por aqui.
Clara disse, a frustração e o medo estampados no rosto. Ele era o meu mentor, mas a vida tomou um rumo que eu nunca imaginei. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele desviou o olhar de Clara e encarou o homem. Os olhos dele eram frios como aço, refletindo experiência e dores que Lucas não podia compreender. O que você quer com ela? Gritou Lucas, desejando a qualquer custo proteger Clara e sua filha. Controlar toda a situação, Lucas. Ela não entende que seu talento a colocou em perigo e não pode escapar da vida que escolheu. O homem gritou, a raiva transparecendo. O ex-namorado de Clara parecia se deliciar com o show. O caos já tomava conta da sala, quando os repórteres começaram a fazer barulho, mas Lucas sentia o tempo desacelerar. Ele queria entender. Precisava entender. Neste momento, o celular do ex-namorado começou a tocar. Um toque estridente e insuportável. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Não, não pode ser, ele sussurrou, enquanto um pânico paralelo se espalhava por Clara. Que foi? Lucas perguntou, notando o olhar congelado do ex-namorado. Antes que ele pudesse responder, alguém disparou em direção à porta da frente, já entreaberta. A imagem de um homem alto, vestido de preto com um capuz, invadiu a sala. Ele se adiantou, seu olhar focado e feroz, como se estivesse ali para cumprir uma missão. Uma onda de desespero passou pelo ambiente. E aí você está. O que eu te disse sobre não se envolver? O homem do capuz gritou para o ex-namorado. Lucas sentiu a pressão aumentar. Lara se agarrou a ele, assustada. Quem é esse cara? Lucas gritou, sentindo o desespero crescer dentro de si. Clara estava em choque, olhando para o intruso como se já o conhecesse. É o meu antigo, começou ela, mas foi interrompida. É o seu antigo nêmesis. O homem do capuz interrompeu. Você não pode simplesmente voltar para esse mundo e esconder a verdade de todo mundo. Clara se virou para Lucas. A expressão estava entre a vergonha e a determinação. Lucas, por favor, eu tive que sair desse mundo. Uma vez que você entra, não tem como sair fácil. E nesse momento, outra reviravolta chocante aconteceu. O ex-namorado olhou para Clara e com um sorriso irônico disse: Você realmente pensou que poderia se esconder? O cartel nunca esquece e quer o que é deles de volta. O coração de Lucas disparou. Cartel? O que você realmente fez, Clara? Ele mal conseguia processar a informação. As peças estavam se encaixando de forma errada. Lara olhou para ele com olhos grandes e preocupados. Ela não entendia, mas o medo era palpável. Eu compus músicas para o cartel. Eles usaram meu talento para lavar dinheiro por meio de eventos. E agora estão atrás daquilo que eu mantive escondido. Clara finalmente revelou, um tremor em sua voz. Tudo ficou em silêncio. Lucas não conseguia acreditar. A mulher que trouxe luz de volta à sua vida estava envolvida em um mundo de trevas. E o homem do capuz. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Eu não posso deixar você continuar assim, Clara. Isso não é só sobre você, mas... O tom do homem reverberou, e nessa hora, Lucas decidiu. Vou proteger você e Lara, não importa o que aconteça. Mas o sorriso do ex-namorado fez Lucas sentir um nó na garganta. Você realmente acha que pode salvar alguém do cartel? Eles não vão desistir do que é deles. E o pior, você pode ser o próximo alvo, Lucas. O clima de tensão se intensificou em um segundo, enquanto a dor da verdade cruel assolava todos ali. O passado de Clara agora era uma sombra que ameaçava engolir todos ao redor. Lucas olhou para ela. Sabia que a esperança ainda estava presente em algum lugar, mas ele precisava agir rápido. E antes que pudesse formular um plano, o homem do capuz levantou a mão. A vida de vocês pode mudar agora, mas isso só depende das escolhas que estão dispostos a fazer. A sala estava em um profundo silêncio, e tudo o que Lucas conseguia pensar era:
Quais segredos mais estavam escondidos? E, acima de tudo, estavam prontos para enfrentar as consequências do passado? Cada segundo parecia uma eternidade, e a única certeza era que o destino de todos ali estava prestes a se entrelaçar de forma dramática e inesperada. A vida como eles conheciam estava em perigo, e as respostas que buscavam estavam mais distante do que nunca. O ambiente carregado estava em silêncio, exceto pelo som da respiração ofegante de Clara. O homem do capuz a encarava, seu olhar penetrante como uma espada. Lucas sentia o coração acelerar. Ele queria proteger Clara, mas a verdade à sua volta estava se desdobrando em camadas de complexidade que pareciam impossíveis de entender. Você não pode fugir do que é, Clara. O homem do capuz insistiu, e Lucas começou a perceber que aquela situação era muito mais do que um confronto trivial. As palavras do ex-namorado ecoavam em sua mente. Você está lidando com algo que não pode controlar. E no auge dessa tensão, uma explosão súbita tremeu as paredes da sala, fazendo todos pularem como se o chão estivesse desmoronando sob eles. As luzes piscavam, e Lucas quase caiu ao tentar manter Lara junto a ele. O barulho ensurdecedor fez o ar ficar pesado. Sirenes gritantes se aproximavam, misturadas ao som de passos apressados no corredor. A porta principal se abriu novamente, desta vez com mais violência. Pessoal de segurança, vestido de terno e com fones de ouvido, irrompeu na sala, armas em punho. Todos no chão. Foi a ordem que cortou o ar. Em segundos, o caos tomou conta de tudo e Lucas se viu no meio de um turbilhão de movimento. Empurrando Lara para o chão e cobrindo-a com seu corpo, o homem do capuz riu, um riso que viera de um lugar muito distorcido. Isso é só o começo, Clara, ele gritou, desaparecendo no frenesi que se formava. Clara estava em choque, perdida entre a realidade e o pesadelo que se desenrolava. Os seguranças começaram a separar as pessoas, e Lucas tentou encontrar Clara em meio a toda a confusão. Ele se movia como um louco, coração acelerado. Clara, onde você está? Mas foi o olhar dela que o congelou. As lágrimas escorriam, e havia uma resiliência em seus olhos que Lucas nunca tinha visto. Era como se ela estivesse preparada para enfrentar uma verdade obscura sobre si mesma. Ela avançou em direção ao homem do capuz, desafiando-o. Você não pode me intimidar mais. Era uma cena de filme, tudo muito surreal. E de repente, algo incrível aconteceu. A energia na sala mudou. Clara começou a entoar uma melodia, uma música que parecia vir de sua alma, ecoando por toda a sala e silenciando a gritaria. Era uma canção poderosa, carregada de emoção, uma oração feita por alguém na beira do abismo. Os homens de segurança hesitaram. Um deles até abaixou a arma, como se a música os tivesse hipnotizado. Lucas percebeu o que estava acontecendo. A história de Clara não era só sobre seu passado sombrio. Era também sobre seu incrível talento, algo que poderia salvá-la e a todos ao seu redor. Mas enquanto a melodia preenchia o espaço, o ex-namorado, surpreso, gritou: Você não vai fazer isso, Clara. Suas ilusões não vão te salvar. A verdade virá à tona. Ele moveu-se como se fosse atacar, mas o homem do capuz se interpôs. Calha a boca, disse o homem do capuz com uma calma tensa. Ela tem que decidir o que quer. Lucas, observando a tensão entre eles, sentiu um nó na garganta. As palavras do ex-namorado ressoavam. A verdade virá à tona. E então ele percebeu. A música de Clara estava chamando um novo tipo de poder, mas havia mais escondido. Uma decisão crítica à sua frente. Então tudo aconteceu rápido. Um estrondo, um clarão, e de repente, o ex-namorado caiu no chão, atingido. Um tiro. A sala estava em choque. A música havia parado. E Clara, com os olhos bem abertos, disse, quase em um sussurro: O que você fez? O silêncio pairou. As pessoas ao redor estavam petrificadas.
E Lucas sentiu a realidade desmoronar mais uma vez. O que era um momento de força, agora se tornava uma cena de tragédia. E enquanto todos olhavam para o homem caído, um pensamento aterrorizante o preencheu. A vida, como ele conhecia, estava mudando de novo. O olhar de Clara se moveu rapidamente entre Lucas e o corpo no chão. Você não sabe o que começou, Lucas. Isso é só o começo. E no momento em que ela disse isso, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a música que poderia salvar tudo estava se tornando a canção da sua queda. O que mais Clara escondia? No fundo, ele sabia que a verdadeira verdade ainda estava por vir. O ambiente estava em choque. O ex-namorado de Clara caído no chão. A poeira levantada pelo tiro interrompeu a música, e a sala se transformou num circo de pânico. Lucas estava paralisado, sentindo o coração acelerar enquanto olhava para o corpo imóvel à sua frente. A tensão no ar era densa, sufocante. Clara, a mulher que ele achava que conhecia, agora parecia uma estranha diante dele. Clara, o que você fez? Lucas exclamou, o desespero em sua voz. Mas o olhar dela era uma tempestade de emoções, um redemoinho de arrependimento e coragem. Isso não era o que eu queria, Lucas. Eu não sabia que ele viria aqui. As palavras saíam em sussurros desesperados. Isso é só o começo. O homem do capuz disse, sua voz ecoando em meio ao caos. Ele apontou para os policiais que cercavam o local, os rostos deles revelando a confusão e a determinação. Se o cartel encontrar vocês aqui, serão arrastados para um mundo do qual não escaparão. Você realmente acredita que pode se esconder, Clara? Uma onda de murmúrios percorreu a sala, enquanto os repórteres filmavam cada movimento, trazendo luz ainda mais intensa para o que estava acontecendo. As câmeras testemunhavam aquele momento tenso, e a adrenalina começava a percorrer as veias de Lucas. Ele não podia permitir que o passado de Clara destruísse seu futuro. Mas o que ele nem sonhava era que Clara não era a única envolvida de modo profundo. Assim que o homem do capuz se voltou para Clara, a expressão dela mudou. O olhar em seus olhos agora tinha uma centelha de algo mais. Você não pode me controlar mais, ela falou, os lábios tremendo. A verdade sobre quem eu sou está prestes a vir à tona. E nesse instante, um silêncio absoluto dominou o ambiente. A realidade começava a escorregar entre os dedos de Lucas, enquanto a figura de Clara se erguia diante dele. A mulher que ele pensou conhecer estava prestes a revelar nada menos que uma bomba. Eu não sou só uma artista. Eu sou a líder de um grupo musical que desafia o cartel. Todos na sala ficaram em choque. Os repórteres ficavam com as bocas abertas e os policiais hesitavam. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, mal acreditando no que ouvia. A cada palavra, uma parte do quebra-cabeça se encaixava, mas tudo parecia confuso e doloroso. Eu usei meu talento para expor os crimes deles. A música que compus não era apenas para me esconder, era uma arma. Clara afirmou, seu tom firme e desafiante. Os murmúrios na sala aumentaram. O olhar do ex-namorado de Clara se transformou de desprezo para pura repulsa. Você não sabia no que estava se metendo, Clara. Os perigos dessa vida vão te consumir. Ele se virou, tentando se distanciar da realidade, mas parecia que todos estavam presos naquela sala, emaranhados em um fio de segredos obscuros. Chega, o homem do capuz cortou a conversa, seu tom severo. Se você está envolvida nisso, Clara terá que enfrentar um mural de consequências. E foi nesse momento que uma nova revelação brotou como um relâmpago. Lara, ainda abraçada a Lucas, gritou: Papai, o que está acontecendo? Por que ela está mentindo? A inocência dela era um contraste chocante com a tensão do ambiente.
Lucas se virou para a filha, seu coração despedaçando-se. Nada, meu amor, apenas coisas de adultos. Mas Lara não era boba. Seu olhar estava dividido entre Clara e o homem do capuz. Clara, percebendo a inocência de Lara, hesitou. Lara, eu só queria te proteger. Signal, meu grupo. Nós fizemos músicas para expor a corrupção. Isso não é uma defesa, Clara. Lucas a cortou, sentindo a raiva crescer. Se você tem que se defender, então o que mais está escondendo? Clara recuou, e a sala ficou em silêncio novamente. A gravidade da situação só aumentava, e ninguém sabia o que fazer. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova figura surgiu diante da porta, carregando uma presença forte e decidida. Era a mãe de Clara, uma mulher conhecida por sua influência em círculos poderosos. Vocês não entenderam ainda? Ela disse, o tom grave cortando o ar. Tudo isso faz parte de um plano muito maior do que qualquer um aqui pode imaginar. E, Clara, você está em um caminho perigoso. Plano? Que plano? Lucas questionou, sentindo uma sensação de que as peças estavam se encaixando, mas de forma errada. O que Clara fazia com sua vida? Ele só queria proteger sua filha, mas agora tudo estava desmoronando. O olhar de Clara se tornou intenso, seus olhos mirando com determinação para a mãe. Eu nunca quis isso, mãe, olhe para onde isso nos levou. Mas os murmúrios na sala se intensificaram, e as câmeras vasculhavam a verdade em busca de respostas. Por fim, a verdade estava posta. Mas quantos segredos mais um poderiam esconder? Lucas parou e olhou para Clara, percebendo que a batalha não era só contra o cartel, mas algo muito maior e sombrio. E ele se perguntava, você realmente conhece toda a história, Clara? Ou isso é apenas a ponta do iceberg? A tensão pairava no ar, crescente e incontrolável, enquanto um futuro aterrador se desenhava à frente deles. O ambiente estava em um frenesi absoluto. O ex-namorado de Clara caído no chão e a poeira da cena de crime ficou pesando no ar. Lucas, paralisado, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Clara tinha revelado seu segredo, mas agora estava em choque. Lara, com um olhar confuso, chamava por ele. Papai, o que está acontecendo? Sem saber como responder, Lucas segurou a mão da filha. Ele olhou e viu nos olhos de Clara um misto de medo e determinação. A presença da mãe de Clara, com seu olhar de desaprovação, apenas aumentava a tensão. O homem do capuz, cruzando os braços, observava tudo como se estivesse prestes a decidir o destino deles. Agora é tudo ou nada, Clara, disse ele, seu tom grave ecoando pela sala. Se você se posicionar, terá que lidar com as consequências. O cartel não perdoa. Eu não fujo mais deles, Clara gritou, erguendo o queixo. Eu sou mais do que um rosto bonito. Eu sou a voz deles. A voz que pode expor essa corrupção. E isso começa agora. Os jornalistas, atordoados, gravavam cada palavra, esperando que a verdade surgisse em meio ao caos. Lucas se colocou à frente de Clara e Lara, pronto para qualquer situação. Se alguém aqui estiver com o intuito de machucar minha família, juro que farei de tudo para protegê-las. Sua determinação era palpável, mas a verdade estava se desdobrando e ele sentia que o controle estava escorregando de suas mãos. O ambiente ficou tenso, mas Clara avançou. Eu sei que meu passado está à vista, mas isso não define quem sou hoje. O cartel é perigoso, mas eu não sou mais a vítima. A mãe dela começou a falar, mas o homem do capuz a interrompeu. Basta, se não fizer isso corretamente, todos nós pagaremos um preço alto. Não só você, Clara, mas todos ao seu redor. Lucas sentiu um nó na garganta. O que isso significava? As palavras pesadas de Clara o fizeram questionar tudo o que sabia sobre ela. Mas a determinação dela era contagiosa. Ele solidificou sua postura. Juntos podemos enfrentar isso, se você lutar ao nosso lado. Nesse instante, uma sirene ecoou do lado de fora.
As autoridades estavam ali, e a tensão da cena se tornou surreal. A polícia adentrou, prontos para qualquer ação, e a multidão se espremia para ver o que estava acontecendo. As câmeras registravam tudo, como se fosse um filme. Clara olhou para Lucas, a esperança começando a brilhar em seus olhos. Podemos trabalhar juntos. Eu posso usar minha música para alcançar as pessoas, para mostrar a verdade. Esse é o momento. O que você planeja fazer, Clara? Lucas perguntou, sentindo que finalmente estavam em um rumo. A música era seu forte, algo que poderia conectar todos e expor o que estava oculto. Vou escrever uma canção, uma que vai expor tudo. Vamos reunir força e colocar essa verdade para fora. Clara declarou com coragem, enquanto os olhares de todos se fixavam nela, suas palavras começando a ressoar como uma linha de esperança. Lucas segurou a mão de Lara, olhando para Clara. Conte conosco. Estamos nisso juntos. A união do grupo criou uma energia. Havia riscos, mas estava claro que a luta não era mais individual. A sirene do lado de fora estava mais próxima, e ele sentiu a urgência. Temos que nos preparar. A verdade vai vir à tona, e temos que estar prontos para agir. E enquanto a multidão se agitava, Clara começou a cantar uma melodia poderosa, uma canção que ecoava de sua alma. A música ressoou, transcendendo o medo que o cercava. As emoções ferviam e algo grandioso se formava no ar. Aquela era uma nova vida começando, um novo propósito. Enquanto isso, a cena tornava-se cada vez mais intensa. Os repórteres não sabiam o que esperar mais. Os olhares estavam fixos na transformação de Clara, e em meio àquela confusão, Lucas se perguntava: eles teriam coragem suficiente para enfrentar o mundo que se abria à sua frente? E como todas as histórias que prometem um novo começo, tudo estava em jogo. Será que Clara conseguiria transformar sua dor em força e, assim, tornar suas verdades em esperança para todos que a cercavam? A música ecoava, e o futuro parecia estar nas notas que ela estava prestes a tocar. Por isso, não se esqueçam. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e fazer a comunidade crescer. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações.